Salve galera, meu nome é Daniel e ontem nós fomos bombardeados tanto na imprensa quanto nas redes sociais com a declaração do Ciro que ele deu no debate sobre a reforma administrativa lá na central dos sindicatos brasileiros. De acordo com as notícias, parece que foi de entendimento comum que a declaração do Ciro era uma sinalização ao Lula para compor chapa com ele na condição de vice. Mas eu acho que todo mundo, na verdade, entendeu errado o posicionamento do Ciro. Eu tive uma leitura completamente diferente e que eu não vi ninguém tendo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, se eu fosse você, não desgrudar a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Antes de eu falar sobre a minha leitura da declaração do Ciro, eu vou colocar o trecho da fala dele a respeito disso, que como vocês podem notar pelo fundo quadriculado, eu roubei desavergonhadamente do site do Meteoro. Eu vou deixar o link do vídeo do Álvaro aí, e você pode ver, mas só se você quiser. Sabe, a gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é? E que não imitasse o exemplo desastrado, não é, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia, e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar. Como vocês podem ter visto, o Ciro, ele faz algumas comparações que na minha leitura, no meu entendimento, não tem absolutamente nada a ver. Bom, primeiro é o seguinte, você não pode comparar o cenário da Argentina na eleição do Macri contra o Fernandes com o que está acontecendo no Brasil de 2021 e que vai ser em 2022 durante as eleições. São cenários completamente diferentes. O Macri, ele pode até ser um neoliberal safado, né, que se elegeu, né, com uma promessa de Estado enxuto, né, de alavancamento da economia e tudo e tal, esse papo neoliberal que a gente está acostumado. Mas nem de longe ele é o lunático, alucinado, fora de órbita que o Bolsonaro é. Então começa por aí. Não se tratava de uma luta pela democracia na Argentina nas últimas eleições. Então, o cenário já é completamente diferente, ok? Mas primeiro a gente precisa entender porque a Kirchner abriu mão da candidatura como presidente e aceitou o papel de vice na chapa com o Fernandes. Existem duas principais razões para isso. Primeiro de tudo, muita gente dentro do peronismo, que é a maior parcela da esquerda na Argentina, e a galera do Partido Justicialista, que é o maior partido de esquerda na Argentina, não curtia a Kirchner. Ela flertava demais com forças do neoliberalismo durante seus mandatos e isso meio que deixava a galera com o pé atrás com ela. Por outro lado, o Fernandes, ele tinha mais capacidade de aglomerar essas forças, essa conjuntura de forças da esquerda argentina. Então, ele era mais propício para ser candidato e trazer todo o peronismo junto com ele. Mas a chapa ela ficava ainda mais forte porque a Kirchner realmente sinalizava para determinados grupos da direita e determinados grupos liberais. Então, enquanto o Fernandes atraía essa conjuntura de forças da esquerda, a Kirchner trazia uma certa parcela da direita. E isso era interessante politicamente pra caramba, tanto é que eles ganharam. Mas quando a gente para observar esse perfil da Kirchner, que é uma pessoa de esquerda que sinaliza bastante para a direita, com quem ela se assemelha mais? Ao Lula ou ao Ciro? Não precisa responder, foi uma pergunta retórica, beleza? O segundo motivo que fez a Kirchner aceitar ser vice na chapa com o Fernandes foi que ela tinha vários problemas jurídicos para resolver. Na verdade, ela tem até agora. A Kirchner, em 2019, tinha 11 processos em andamento e 4 pedidos de julgamento que ela já ia ser julgada de qualquer forma. Agora imagina, você lidar com uma campanha presidencial, você lidar com o governo, caso você ganhe, com um monte de processo jurídico mordendo seu calcanhar. É um cenário que é complicado. Na verdade, existem alguns especialistas, como Ricardo Rouvier, que acham que ela quis se candidatar como vice para ter foro privilegiado e não ser presa caso esses processos deem ruim. Vocês conseguem perceber o quanto é injusto o Ciro comparar o Lula a Kirchner, falar, o Lula tem que seguir o exemplo da Kirchner. Que exemplo? O exemplo de querer ser candidato, de querer ter um ministério, de querer ter alguma coisa para ter foro privilegiado? A gente não pode esquecer que aquele cherry picking
da gravação que deu no jornal sobre o Lula assumir a Casa Civil durante o governo Dilma, ele é cortado. É só um pedacinho, mas se esquecem de mostrar a parte que o Lula diz que preferia não fazer isso. Justamente para que não digam que ele estava buscando foro privilegiado para fugir da Lava Jato. Então, quando o Ciro diz: o Lula deveria seguir o exemplo da Kirchner e dar um passo atrás para dar espaço a outras lideranças de forma generosa. Mano, é uma comparação completamente disparatada. Não faz o menor sentido isso que o Ciro tá falando, se você compreende o cenário geopolítico da Argentina naquele momento. Mas essa história só piora. Logo depois o Ciro vai lá e compara a possibilidade do Lula se candidatar de novo e ser eleito como uma continuidade de poder autocrata e ditatorial, como acontece no caso do Maduro e do Evo Morales. Maluco, o que você tá querendo dizer com isso? Ciro, que história é essa? Você tá mesmo a sério comparando o Lula com o Maduro e o Evo Morales? Francamente, um dos caras que mais fez pela democracia, um dos caras que mais fez pelo combate à corrupção nesse país, apesar da mídia golpista e desse golpe que sequestrou toda a narrativa virtual nas redes sociais, dizerem o contrário. A maior parte das leis anticorrupção que nós temos hoje foram assinadas no governo Lula e muitas delas no governo Dilma. Os caras lá, o Evo Morales e o Maduro, pelo contrário, eles criam leis para se manter no poder. É totalmente disparatada essa comparação. Ou seja, chega a ser mais ridícula essa comparação do Lula com o Evo Morales e com o Maduro ao Lula do que a comparação com a Kirchner. Sendo que, na verdade, quem anda se comportando muito igual a Kirchner é o senhor Ciro Gomes. Mas vocês querem saber de uma coisa? Essa história de comparar o Lula a um ditador latino de esquerda não é de hoje. A gente já ouviu esse papo vindo de todos os possíveis oponentes do Lula no passado. Desde 1989 a gente ouve essa história. A gente ouviu isso do Collor, a gente ouviu isso do Fernando Henrique, a gente ouviu isso do Serra, a gente ouviu isso do Alckmin, a gente ouviu isso de todo mundo. E essa história tá voltando agora com força. Agora, ouvir isso do Ciro Gomes, aí já é um pouco demais. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o Ciro Gomes, minha gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês e vocês podem perguntar pra quem me conhece aí, vocês podem deixar nos comentários, né? Perguntar pro meu parceiro Pablo Costa lá, pro André do Reflexo do Todo, né? Você deixa um comentário lá no canal dos caras perguntando se o Coisa Caótica já não disse várias vezes que tava altamente inclinado a votar em Ciro Gomes. Eu tava mesmo, até semana passada. Até semana passada eu tava totalmente inclinado a votar no Ciro Gomes, porque eu acredito que uma das melhores propostas de governo é a dele. Realmente acredito nisso. Só que ele tá fazendo um jogo muito sujo. Aquela carta que ele assinou junto com Eduardo Leite, Dória, Amoedo, Luciano Huck e Mandetta, tudo gente que apoiou o Bolsonaro em 2018. E também tem o Moro na história dessa carta aí. Ele não assinou porque a empresa não deixa. Olha só como o Moro é um cuzão politicamente. Entendeu? Porque se ele tivesse qualquer convicção mesmo, ele ia mandar a empresa tomar no cu, mas ele não tem convicção de nada, esse cretino desse Sérgio Moro. Eu acho que tá sendo um jogo muito sujo esse que o Ciro Gomes tá fazendo. E todo mundo teve uma leitura dessa declaração como se o Ciro estivesse chamando o Lula pra compor chapa com ele. É óbvio que o Lula não vai fazer isso. Meu Deus, gente. O Lula ganha em todas as pesquisas nesse momento. Em todas as pesquisas o Lula ganha. Ele vai abrir mão de uma candidatura a favor de Ciro Gomes. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. O Lula nunca disse que ia ser candidato, certo? Eu vou deixar uns trechozinhos dele aqui falando isso. Eu não preciso ser candidato a presidente da República. Eu quero aproveitar e deixar isso claro. Presidente. Necessariamente eu não preciso ser candidato a presidente da República. Mas a minha pergunta para o senhor é muito objetiva. Se o senhor tiver condição eleitoral de concorrer no ano que vem, o senhor vai concorrer? Vai depender das circunstâncias políticas do momento em que for decidir. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT, vai depender das alianças políticas que a gente vai fazer, vai depender se for necessário ou não eu ser candidato. Não quero falar sobre se vai candidatar-se ou não, mas parece estar um pouco em campanha eleitoral. A minha pergunta não é se vai candidatar, mas se admite essa possibilidade. Veja, se eu admitir, a manchete do jornal é o seguinte: Lula admite ser candidato a presidente da República. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho dito no Brasil, José Rodrigues. Necessariamente eu não preciso ser candidato a presidente da República.
Obviamente que eu não vou dizer que não sou e não vou dizer que sou. Nós vamos esperar chegar a 2022, nós vamos precisar saber como é que está o quadro político. A única verdade que eu sei é que o Bolsonaro não pode continuar governando o Brasil. Tá, agora eu tenho certeza que você está se perguntando, você tá sendo ingênuo, Dan. É claro que o Lula vai ser candidato. Não necessariamente, minha gente, sabe por quê? Porque ainda tem o caso lá de Atibaia, que foi julgado pela Gabriela Hart, não foi julgado pelo Sérgio Moro. Então, as provas lá, o contexto jurídico do processo de Atibaia ainda pode ser usado. Eles ainda podem buscar lawfare para tirar o Lula da jogada, né? E o Lula tá ciente disso, o PT tá ciente disso. Tanto é que o PT já tem planos B aí, né? Eles já têm plano B, plano C e plano D, que é o plano Dino, né? Eles têm outros planos, porque pode ser que o Lula se torne inelegível de novo. Vocês acham que o pessoal não vai fazer o diabo para impedir o Lula a concorrer de novo? Aí quem tá sendo inocente são vocês, certo? Sabe por quê, gente? Sabe o que aconteceu essa semana aí, semana passada, que passou? O que aconteceu semana passada que passou foi que, assim, o Lula, ele ainda estava com todos os bens dele bloqueados. Ele pediu para desbloquear os bens, porque agora os processos foram anulados, e o Augusto Aras mexeu os pauzinhos para não deixar. Eles já estão usando o lawfare contra o Lula. Então, se vocês estão absolutamente convictos que o Lula vai ser candidato em 2022, respira fundo e segura a emoção, beleza, gente? Porque pode ser que não. Respira, bubu! Agora, disso, pro Ciro achar que o Lula vai ir compor chapa com ele, mano, aí, se o Ciro realmente acreditar nisso, quem é inocente é ele. Só que assim, eu conheço um pouquinho o Ciro Gomes. Eu sei que de inocente ele não tem nada. Ele sabe muito bem o terreno que ele tá pisando. Ele não chegou ontem na política, não. Ele tá na política há muito tempo. Ele sabe muito bem como esse jogo funciona. E ele sabe que o que ele falou é um absurdo sem tamanho. Dentro do significado que deram porque ele disse, é claro. Então, se ele sabe disso, né, que é óbvio que o Lula nunca vai compor chapa com ele, pra quem ele tava sinalizando a hora que ele fala esse tipo de coisa? Tipo, porque o que ele disse é assim, se o Lula aceitar ser vice, ele é democrata. Se o Lula não aceitar ser vice, ele é um ditador igual Evo Morales e Maduro. A hora que o Ciro acende a luzinha vermelha do comunismo, ele sabe que ele tá apertando vários botões da direita. Ele tá assustando a direita para que a direita não aceite bem uma possível candidatura do Lula. Vocês entendem o jogo sujo que o Ciro Gomes tá fazendo? Eu esperava isso de qualquer um, velho. De qualquer um. Eu esperava isso do Dória, da Moedo, do Mandetta, do Huck. Esperava até do Tiririca. Mas de você, Ciro Gomes. Puta que pariu, velho. De verdade, mano. Foi... Você cortou meu coração, velho. Não esperava isso de você não, meu parça. Sério mesmo, te admiro muito. Não, te admiro muito. Acho que o seu projeto é o melhor projeto de governo, mas, cara, que porra é essa que você tá fazendo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui porque, na verdade, eu estou inconsolável. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, manda sua ideia nos comentários. Eu acho que esse vídeo aqui pode gerar um burburinho aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!